Olá, depois de um longo e tenebroso hiato, estamos de volta para os nossos encontros do Clube Capixaba do Vinil. Longo porque, na verdade, foi mais do que o planejado, né? A gente, nessa mudança de ano aí, a gente até admitia, né, não fazer um ou outro desses encontros, mas não alongar tanto. Mas por algumas circunstâncias aí a gente acabou se alongando mais do que o previsto. E tenebroso porque estamos vivendo um tempo tenebroso, né? Tanto no mundo, né, a humanidade está vivendo um tempo tenebroso, quanto pior ainda no Brasil, né? Porque além de toda a circunstância que abala a humanidade, que abala o mundo, nós temos circunstâncias sociais e políticas e civilizatórias, né, muito preocupantes no nosso país. Então, mais do que nunca, é momento para a gente trocar ideias, conversar, procurar juntos achar caminhos, né, que é o que nos cabe, né, cabe talvez a nossa geração, né, que certamente vai ser marcada por uma das maiores, um dos momentos mais difíceis da humanidade, né, e um dos momentos mais difíceis da história política e social do Brasil, né. Mas vamos lá então, eu sou Gilson Soares, né? A gente está aqui fazendo essa gravação na quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, né? E esse é o nosso encontro E Por Falar em Música de número 11, encontro do Clube Capixaba do Vinil E Por Falar em Música de número 11, né? A gente está lançando hoje, digamos assim, a nossa segunda temporada, né? Nós tivemos uma temporada em 2020, que a gente começou com esses encontros, né, do Clube Capixaba do Vinil. Eu, que faço a produção e a apresentação aqui desses encontros, e meu querido filho André, né, que é o diretor técnico, que é quem comanda essa parte audiovisual e tecnológica dos nossos encontros. Mas então a gente fez uma primeira temporada que foi muito bacana, né? Nós criamos 3 programas, e Por Falar em Música, que já está esse é o de número 11, Pérolas de Acetato, né, que nos programas a gente destaca alguns itens importantes do acervo do clube. E mais recentemente, a gente só fez um episódio até agora, os grandes apelidos da música popular brasileira. Então isso tudo está muito bacana, a gente já está com... A gente atingiu a nossa meta, a meta que eu e André tínhamos estabelecidos para 2020, de tentar alcançar 100 inscritos, já superamos essa marca. E a gente está começando uma segunda temporada, hoje, dia 3 de fevereiro, e a gente já se anima a colocar uma meta de alcançar nessa segunda temporada, essa temporada de 2021, 200 inscritos no nosso canal, no canal do Clube Capixaba do Vinil. Para isso a gente conta muito, muito com a sua colaboração, né? Você que já está inscrito, para compartilhar, para sempre curtir aí, se for possível curtir os nossos encontros, né, comentar, né, e a gente vai continuar nessa linha que a gente sempre tem feito, tentando até ampliar e trazer mais algumas coisas importantes. A gente eu quero aproveitar, né, para começar essa segunda temporada, para começar um pouco, voltar um pouco às raízes do Clube Capixaba do Vinil, a origem, como é que a gente começou, contar um pouco dessa história. O que me induziu a fazer essa proposta é que o Clube Capixaba do Vinil, o grande inspirador do Clube Capixaba do Vinil foi meu pai, José Soares Neto, né? O Fizinho, grande figura. Meu pai morreu em 1998, né, aos 71 anos, e nós, grandes amizades aí que a gente sempre teve, mas um dos grandes amigos que nós tínhamos assim, mais nesse período agora, final da vida do meu pai, é o Oswaldo, que tem um bar aqui no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, onde a gente mora, né? E em 2006, quer dizer, 8 anos depois da morte do meu pai, a gente... eu sempre frequentei o bar do Oswaldo, meu pai frequentávamos juntos, né? E a grande amizade. Eu certo dia lá conversando com o Oswaldo no bar dele, batendo papo, né? E sempre lembrando do meu pai, né? Sempre a gente tocava lembrava dele, comentava alguma coisa e tal. Aí me surgiu a ideia, eu falei para o Oswaldo, vamos... Eu falei com ele, né, que tinha aqui vários discos que foram do meu pai, discos meus e dele, que a gente ouvia juntos.
eu tinha ainda um toca-discos, era um período que os discos de vinil estavam muito, muito sumidos, né? Início da primeira década do século XXI, né? Em 2006. Foi um período assim que, né, foi um período que o CD aqui estava reinando, né, no mercado fonográfico, né? O que estava saindo era em CD. Então os vinis tinham ficado muito esquecidos. Mas eu nunca deixei de ouvir vinil, né? E tem uma relação muito bacana com os discos que eram do meu pai, que a gente ouvia juntos. E os discos que tem as músicas que ele gostava de cantar, meu pai gostava muito de cantar, eu aprendi muito com ele, da música popular brasileira, entre outros gostos importantes que ele me deixou, né? Mas aí, conversando com o Oswaldo, eu falei, pô, a gente podia, talvez no domingo, ele abria o bar no domingo nessa época, hoje ele não abre mais. No domingo eu trazia os discos para cá, trazia meu toca-disco, e a gente fica aqui conversando e ouvindo um pouco de música em vinil, né, de discos de vinil. Aí a gente pode convidar algumas pessoas que a gente sabe que gostam e tal, algumas pessoas que eram amigos do meu pai, que tem uma relação com a gente e tal. Aí ele topou e a gente marcou, e no primeiro encontro que a gente fez já foi um número muito grande de pessoas, foi muito bacana, a gente divulgou, fez contato com alguns amigos, né, que a gente sabe que gostam de música e que tinham discos em casa e que tinham sido conhecidos ou amigos do meu pai. E a gente fez o primeiro encontro, foi em junho de 2006, né? E quer dizer, vai fazer agora em junho 15 anos. E desde então o clube se desenvolveu, teve vários encontros muito importantes. Então, no último dia 24 de janeiro, né, 2 domingos atrás, meu pai teria completado 94 anos, se estivesse aqui com a gente ainda, né? E aí comecei a lembrar disso, já nessa intenção de voltar às nossas atividades aqui do clube, me deu a ideia de fazer esse encontro relembrando, né, um pouco dele, do meu pai, que eu sempre gosto muito de relembrar, e trazendo alguns discos que foram dele. Eu vou mostrar alguns discos que foram dele, não do meu pai José Soares Neto, mas ele sempre foi conhecido como Fizinho, que era apelido de infância dele, e então a vida toda Fizinho, seu Fizinho. E ele tinha essa marca aqui nos discos dele, não sei se está dando para ver, Fizinho, né? Então vários discos. Esse disco aqui, inclusive, depois a gente vai falar um pouco sobre ele, é um disco de 1960, talvez seja o disco mais antigo que eu tenho aqui, que era do acervo do meu pai, né? Então depois eu vou falar um pouco dele. Mas aí a ideia hoje é a gente ouvir um pouco disso aí, falar um pouco dessas origens do clube, né? Que esse ano completa 15 anos, e é isso, fazer esse nosso retorno, esse início da segunda temporada. Eu quero abrir lendo um poema que eu escrevi para meu pai algum tempo depois que ele morreu, e que está nesse livro 55, que é o meu livro mais recente, e que é uma seleção de poemas meus anteriores, que já tinham sido publicados, né, nos meus livros anteriores. A gente reuniu, selecionou, eu tive o prazer de ter a companhia nessa seleção do meu querido amigo Reinaldo Santos Neves, que é talvez o escritor mais importante, né, da literatura capixaba de todos os tempos. Então, para mim foi uma honra muito grande tê-lo participando dessa seleção comigo, né? Esse livro, vou aproveitar para fazer um comercial, ele está na loja virtual da editora Cândida, que é a editora que publicou, né, junto com a Estação Capixaba, os meus 2 livros mais recentes. Então todos os 2 têm lá na página. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link da loja virtual da editora Cândida, se você tiver interesse, né, em conhecer um pouco da minha literatura e muito da literatura que está sendo feita aqui no Espírito Santo hoje, de figuras muito importantes da nossa literatura, inclusive o Reinaldo Santos Neves, que eu citei aqui agora há pouco, né? Então é bacana você dar um passeio pela literatura capixaba produzida agora. Vou ler esse poema que eu fiz para o meu pai um pouco depois, algum tempo depois da ida dele. Café forte, da lembrança do meu pai. O aroma grave das manhãs tecia relatos musicais das madrugadas que não voltam mais. Uma valsa branca bailava ao vento. Marchinhas de lúdicos carnavais despencavam feitos serpentinas do alpendre do sol.
A pequena cascata que brotava do coador de pano e tamborilava no bule o seu retinto frescor fumegante, saudava uma biografia grafada em ondas artesianas. Guarânias enluaradas se lançavam a voz robusta, ocupavam a cozinha, passeavam pela casa e surpreendiam a rua. O café novo abria um terreiro de cheiro no traçado da cidade. Pendurava uma lágrima ali, desfraldava uma bandeira a colar, deixava flutuar uma nuvenzinha de sonho ao longe e, ao fim, cercava tudo com uma roda de alegria. Os sambas do Flamengo e as saudades de Matão abrem ainda hoje o dia, juntos com o cheiro bom de café que resiste, forte, apaixonado, invicto, na memória do olfato. Pois grande figura meu pai, José Soares Neto. Lembrar algumas músicas aqui que meu pai cantava muito, né? E uma das que eu muito ouvi ele cantar é do grande Ataúfo Alves, que eu gostava, adorava Ataúfo Alves. E a música chama-se Pois É, que eu gosto muito, é um samba tradicional, um samba muito bem feito, como Ataúfo sabia fazer e gostava de fazer. E na interpretação do Ataúfo, foi quando o Ataúfo começou a se firmar como cantor das suas próprias canções, de seus próprios sambas, né? O Ataúfo sempre um grande compositor, mas naquele período ainda não era muito comum os compositores cantarem seus sambas, né? Tinha os grandes cantores que gravavam, mas o Ataúfo foi um dos primeiros compositores que furou essa barreira, começou a cantar seus próprios sambas e alcançar sucesso. Alguns já faziam isso, mas não alcançavam sucesso. Mas o Ataúfo conseguiu um grande sucesso. E Pois É, que a gente vai ouvir aqui, é uma música que meu pai cantava muito e é uma das grandes criações de Ataúfo. Pois é, falaram tanto que dessa vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral, eu é que não soube aproveitar. Endeusaram a morena tanto que ela resolveu me abandonar. A maldade dessa gente é um arte, fizeram que houve a separação. Mulher a gente encontra em toda parte, não encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é, grande Ataúfo Alves. Ataúfo Alves e as pastoras, e as suas pastoras. O Ataúfo, além de ter sido o grande compositor que foi, né, conseguiu se implantar enquanto cantor das suas próprias criações. Ele criou essa coisa das pastoras, né? É um grupo feminino, um grupo vocal feminino que o acompanhava, né, nos shows e nas gravações. E é uma ideia que foi muito aproveitada depois na música popular brasileira. Antes também um pouco se usava, mas no Ataúfo isso se tornou uma marca muito bacana e muito importante. E agora, preparando esse nosso encontro, eu fui ver aqui, né, que essa coleção da Abril Cultural, né, música popular brasileira, história da música popular brasileira, é muito bacana, né, porque eram encartes que vinham com LP dentro e com as informações históricas, né, sobre cada um dos compositores abordados, né, e é muito bacana, muita informação. Aqui está dizendo o seguinte, pois é, Ataúfo Alves com Ataúfo Alves e suas pastoras. Com o samba Pois É, de 1954, e gravado no ano seguinte, Ataúfo reencontrou o sucesso como o melhor intérprete de seus próprios trabalhos. É o registro aqui apresentado. E uma curiosidade, essa canção foi lançada em discos de 78 rotações, né? Aqueles que eram uma música de um lado e uma música do outro. Naquela época ainda os LPs estavam começando a chegar ao Brasil, não se tinha LPs ainda, né?
eram os discos pesadões, de metal, né? Ou né, com a capa de vinil, né, com uma extensão de vinil e a gravação, né, eles discos bem pesados e as 78 rotações por minuto, e tinha só uma música de cada lado, né? E essa canção, pois é, foi lançada num desses discos de 78 rotações em março de 1955. Eu nasci em fevereiro de 55, então é uma canção que meu pai gostava muito e cantava muito, e que certamente é uma canção que ele ouviu, né? Estava ouvindo ali quando eu estava nascendo. Então isso aí eu acho uma curiosidade muito interessante. Então, pois é, então a gente tem uma outra canção também que meu pai cantava muito, que eu aprendi também com ele, que foi o que eu estou tentando destacar aqui, uma música do Paulo Vanzolini, chamada Volta por Cima, que foi um grande sucesso, né? O Paulo Vanzolini também é uma figura importantíssima na música brasileira, né? E a gente vai falar do Paulo Vanzolini muitas vezes aqui, e Volta por Cima foi um dos grandes sucessos do Paulo Vanzolini, e foi gravada e tornou-se sucesso na voz desse cantor Noite Ilustrada, né? O Noite Ilustrada, inclusive a gente, nessa série que a gente começou agora de grandes apelidos da música popular brasileira, a gente fez um primeiro programa com Capiba e Bororó, dois apelidos que a gente acha muito bacana e muito importantes. Mas o Noite Ilustrada é um dos que a gente vai com certeza destacar a qualquer momento, porque é um apelido muito interessante, né? Noite Ilustrada. E era um grande cantor, né? Um grande cantor de samba. E Volta por Cima é um samba delicioso também, muito bem feito, e que foi grande sucesso, que meu pai também adorava cantar, e eu aprendi com ele, aprendi ouvindo ele cantar essa música, muitas vezes, né? Ele gostava muito dela. Deixa eu achar aqui, isso. Volta por Cima, Paulo Vanzolini com Noite Ilustrada. Sacode a poeira, dá volta por cima. Não procurei me esconder, todos viram. Pena de mim não precisava. Ali eu chorei, quero chorar. Dar a volta por cima também, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e Não desanima. levanta, Sacode a poeira, dá volta por cima. levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Pois é, muito, muito, muito bacana. Noite Ilustrada. Esse disco do Noite Ilustrada, que aqui é uma reprodução, né? É um lançamento posterior, feito pela Philips. E o disco original é de 1962. Quer dizer, 1962. Esse lançamento aqui é de 78, né? Essa reprodução do original. 1962, quer dizer, iníciozinho da década de 60, um período que o samba não estava assim, grande, assim, não era não era um período de sucesso do samba, né? O samba passa muito na história da música popular brasileira, o samba tem seus momentos, né? Sempre teve, né? Historicamente. E o Paulo Vanzolini era um cara de São Paulo, né? Um paulista, que não é exatamente o berço do samba, né? São Paulo, embora tenha grandes sambistas, tem uma história de samba também muito bacana, mas não é, né? A gente sabe que não é. Mas o Paulo Vanzolini é um cara que explorou muito bem várias... pesquisador musical, né? Figura extraordinária. O Paulo Vanzolini era um cientista, um cara que tinha uma carreira acadêmica muito importante, era um doutor, era um cara morou nos Estados Unidos durante muito tempo, trabalhou em universidades dos Estados Unidos e tal, mas é um cara que
que sempre, a gente vai falar muito do Paulo Vanzolini em outras situações, né? Não vou me alongar muito aqui sobre ele hoje não, mas brevemente a gente vai ter um outro programa que o Paulo Vanzolini vai estar presente. Mas o Paulo Vanzolini, então, um paulista, fez esse samba, né? E foi um grande sucesso, e é um samba que eu ouvi muito, 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 muito. Paulo Vanzolini, outra curiosidade sobre ele, que aí também é um gancho legal para eu tê-lo aqui no programa que eu estou fazendo em homenagem ao meu pai, é que o Paulo Vanzolini, ele pesquisou muito folclore brasileiro, ele viajou muito, né, por causa da atividade dele, né, de pesquisa no campo ele era um biólogo, ele era um cara, tinha uma formação acadêmica muito interessante e ele pesquisou muito animais e a flora e a fauna brasileira e ao mesmo tempo ele pesquisava também, fazia pesquisa musical, pesquisa de campo, porque ele estava lá trabalhando e ele gostava muito de música, era um compositor. Então ele faz um trabalho guardando as devidas proporções, parecido com o que o Mário de Andrade fez, né? E o Paulo Vanzolini, por exemplo, é o pesquisador que trouxe, né, o cuitelinho, um grande sucesso, né, que era no folclore lá da região do Mato Grosso, daqueles lados lá. Ele fez uma adaptação, né, ele colheu do folclore, fez uma adaptação e é uma música muito conhecida no Brasil, né? Mas além disso, e é isso que interessa, o Paulo Vanzolini é um grande conhecedor de cachaça, né? E eu e meu pai também sempre gostamos muito dessa bebida nacional, a cachaça. Então, mais um ponto também de encontro. Então, nesse acervo do meu pai, mostrei esse disco aqui, Nelson Gonçalves, meu pai sempre cantou muito e sempre gostou muito de Nelson Gonçalves. E esse disco aqui talvez seja o disco, como eu falei, o disco mais antigo do acervo do meu pai. Esse disco é de 1960, né? E eu me lembro desse disco, né, na minha infância, né? Então, a gente não tinha muitos discos, né? Porque naquele período não era muito fácil, né? A gente morava em Icoporanga, né? Meu pai foi de Afonso Cláudio, de Moraes, Afonso Cláudio para Icoporanga. Então, sempre morou no interior, não era muito acesso a discos naquela época, era uma coisa muito fácil, né? Em 1960. Então, eu presumo que assim, meu pai tenha comprado esse disco numa das viagens dele. Ele era comerciante, viajava muito para São Paulo, para Belo Horizonte, né, para comprar as coisas para o comércio dele. Então, eu presumo que ele tenha trazido numa dessas viagens. É um disco que eu ouvi muito. E, inclusive, o Nelson Gonçalves era, né, um dos cantores preferidos do meu pai. Meu pai tinha um timbre de voz também grave, né? Ele gostava de fazer esse tom, né? Era muito bacana. E o próprio estilo também do Nelson Gonçalves é bem, assim, me lembra muito o estilo do meu pai, né? Esse jeito, né? Essa geração, né? Que é bem diferente da nossa, que é diferente das posteriores, a cada geração. E essa marca que eu acho bacana, né? Como eu falei, que é... Então tem muitos discos interessantes. Deixa eu ver o que mais que eu poderia destacar aqui. Pra gente, Luiz Gonzaga, meu pai ouviu muito, e aqui tem algumas canções que meu pai gostava demais, como Que Nem Giló, eu lembro muito do meu pai cantando, que Riacho do Navio nós curtimos pra caramba, né, que é muito bacana. A Volta da Asa Branca, meu pai adorava, né? Caymmi é um dos grandes também que meu pai cantava. Meu pai cantava muito, principalmente Maracangalha, né? Maracangalha é uma das coisas mais deliciosas da música popular brasileira, né? Nem Eu, meu pai cantava. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. O lindo, no Piscine também aqui. Nelson cantando Noel. Isso aqui, meu pai, Noel, ele gostava muito de Noel. Então, e Nelson Gonçalves cantando Noel, eu presumo que seja um dos discos que... Então é isso, assim, não vai dar pra gente passear por todos não, mas assim, eu prometo o seguinte, voltaremos a esse assunto, né, nas histórias aí do Clube Capixaba do Vinil. Pois é, então a gente está voltando para essa segunda temporada, eu acho que vai ser uma temporada muito bacana. Esperamos contar sempre com a sua presença, né, sempre com o seu compartilhamento, né, e a participação aqui na descrição do vídeo. A gente vai botar, inclusive, eu vou colocar alguns dessas músicas de destaque aqui desse acervo, né, botar disponibilizado lá para você ter acesso, né, e vamos fechar, né, com Noel que aqui inclusive também é um disco que tem também
a marca, né, a assinatura do meu pai, Fizinho, né? Meu pai, ele tinha letra muito bonita, é que ele fez em letra de forma, né, mas ele tinha uma letra assim, muito legível, uma das letras mais legíveis que eu conheço, a pessoa que escrevia com muito fluentemente, né, e muito, muito legível a letra dele sempre. E aqui a gente tem uma das músicas que ele mais gostava, né, com Aracy de Almeida, Fita Amarela. Um dos sambas que meu pai mais... meu pai cantava Noel demais, né, mas Fita Amarela ele gostava muito. E com Aracy de Almeida, né, que o próprio Noel pôde declarar isso, né, que Aracy ele considerava a intérprete que mais agradava a ele, que cantava as músicas deles, que mais o agradava. Curiosidade, o Noel Rosa disse isso numa entrevista que ele deu para Orestes Barbosa, né? Orestes Barbosa era jornalista, era um intelectual carioca, né? Bem conhecido, e um grande compositor, né? Grande compositor. Mas o Orestes entrevistou o Noel, e o Noel disse, né, disse isso nessa entrevista, que Aracy foi a grande intérprete dele. E Aracy, além disso, além de ter sido nessa grande intérprete reconhecida pelo próprio Noel, ter sido grande amiga dele, eles só andavam juntos, existem vários depoimentos a respeito disso. Aracy ainda menina, né? Que Aracy era bem mais nova, não muito mais nova do que Noel, mas Noel morreu muito novo, né? E Aracy acho que era uns 4 anos mais nova do que Noel. Noel nasceu em 1910, acho que Aracy nasceu em 1914. Mas digamos que o Noel estivesse com 20, Aracy estava com 16, né? Por aí, né? Mas Aracy já saía com o Noel pela noite. Existem informações de que os dois estavam sempre juntos, em vários lugares. Pois é, e Fita Amarela, né, que é uma canção que meu pai cantava muito e que acho que é bem uma marca dele, né, de coisas que ele gostava e que a gente vai ouvir juntos. Mas então é isso, a gente volta com essa segunda temporada, esse é o programa, e por falar em música, de número 11, a gente está gravando no dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e a gente espera que vá ao ar ainda essa semana. Então, agora o André, nosso diretor técnico, meu filho, está de férias e está na Bahia, então a gente está fazendo isso, a gente já fez até antes da gente ter esse ato, a gente fez 1 ou 2 programas, ele lá na Bahia, aí a gente tem uma comunicação remota aí, eu envio o arquivo para ele edita, manda de volta, mas eu acho que vai estar no ar ainda amanhã ou depois, tá bom? Vamos então de Fita Amarela, Noel Rosa, com Aracy de Almeida, uma das canções que meu pai sempre gostou muito e cantou muito. E realmente é uma maravilha, né? Uma das maravilhas de Noel. Grande Noel. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão quando eu morrer, não quero chorar. Grande Noel, realmente Noel Rosa, para mim, né, na minha opinião, é o maior gênio da música popular brasileira, né? Cara que morreu aos 26 anos e fazia o que fez, né? Realmente. Mas voltaremos ao Noel também muitas vezes, como voltaremos também a falar da história do Clube Capixaba do Vinil e a falar do meu pai, o grande, digamos, patrono mor do Clube Capixaba do Vinil, né? Obrigado pela sua participação, pela sua presença, e acho que a gente vai fazer muita coisa bacana nesse ano de 2021, apesar dos pesares, né? Principalmente porque a gente precisa de fazer muita coisa, principalmente esses nossos encontros aqui
na rua Marielle Franco, né, os encontros do Clube Capixaba do Vinil. Obrigadão e até a próxima.